Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A gente vai retornar agora, começando, né, mais algumas aulinhas. Vou dar uma continuidade bem rápida, um tema que a gente já falou um pouco, que é a questão do Simple Present. Né? Durante esse bimestre a gente vai trocar um pouco o tema, mas eu vou dar uma continuidade nesse Simple Present, certo? Eu vou tirar meu rostinho daqui, bonito, deixar só o slide. Então aqui nós temos lá o Simple Present. Já vimos isso, tranquilo, vamos continuar. Interrogativa em inglês, a gente já meio que viu, fizemos exercícios. Interrogativa é fazer a pergunta, certo? Primeira questão, para fazer uma pergunta você usa o do ou does na frente, lembra disso? Além disso, nós vimos aquela questão do WH. Lembra do WH? Eu tinha várias palavras com WH. E essas palavras elas vão se complementar na pergunta. Então fizemos algumas atividades também. Hoje a gente vai falar de respostas. Por quê? Eu, a partir das perguntas, começo a trabalhar com a questão das respostas. E aí eu começo a trabalhar também a questão de como vocês escrevem em inglês. Então, começar devagar fazendo perguntas a vocês e vocês vão respondendo. Né? Então, a gente tem que ver como que funciona. A primeira resposta que a gente pode dar é uma resposta curta. Né? Isso em inglês é chamado de short answer. Short answer é a resposta curta. Seria a resposta mais curta possível, digamos assim. Ok? O único detalhe aí importante notar: o americano, o britânico, né, os povos que falam inglês, eles acham que é muita falta de educação. Muita falta, ficou feio, né? Falta de educação é falar sim ou não. Alguém te pergunta alguma coisa e você fala assim, sim, não. Em português, eu também acho falta de educação falar só sim ou não. Mas existe esse hábito. E você repara e você vê isso, às vezes, até normal, no dia a dia. Então alguém te pergunta algo, você vai lá no cinema hoje? Sim. Se você responder sim ou não para um americano, ele vai entender que a conversa acabou. Então você vai lá, ele te faz uma pergunta qualquer e você fala assim, sim. A conversa acabou, ele não pergunta mais nada sobre a conversa. Porque, de certa forma, para ele foi uma resposta é, que eles, de certa forma, acham que é mal educada, tá bom? Então, não tem como eu responder só sim ou não. Eu preciso responder um pouquinho mais de coisas. Isso é chamado de short answer. Short answer é essa resposta curta. É a resposta mais curta possível em inglês, ok? Imagina a pergunta, ó. Do you study at a tech? Ou do, para fazer a pergunta, ok? Olha o you, você. Study, já vimos. At a tech. O at a tech vai ficar como na ETEC, ok? A gente vai ver numa próxima aula as preposições. Mas, por enquanto, podemos traduzir como na. Então a pergunta é: você estuda na ETEC? Essa resposta ela tem que ficar. É uma pergunta de sim ou não, certo? Não tem muito o que responder para a pessoa. Ou é sim, eu estudo, ou é não, eu não estudo. Não tem muito o que eu tirar dessa resposta. Eu posso continuar a falar, claro. Tipo, sim, eu estudo na ETEC desde o ano de 2019. Ok? Então, assim, eu posso continuar. Mas o mínimo possível é falar sim ou não. Só que, já falamos sobre isso, eles acham que é um pouco de falta de educação falar apenas sim ou não. Então, olha como ficaria a resposta. Yes, I do. No, I don't. Então, você percebe que há um complemento. Esse complemento, ele é obrigatório. Ok? E o que quer dizer esse complemento? Primeiro é o sim. Ok? Sim. Vírgula. Eu, do. E o que é o do? O do, eu estou repetindo o auxiliar que a pessoa fez na pergunta. Então, quando eu falo assim, yes, I do, eu estou repetindo o quê? Sim, eu estudo na ETEC. Eu estou repetindo a pergunta dele. Ok? Então eu falo, yes, I do. Então esse do, ele simboliza toda a pergunta. Então é desnecessário repetir a pergunta, porque eu já reproduzi ela inteira. Olha a negativa. Não, vírgula, I don't. Eu não. Eu não o quê? Eu não estudo na ETEC. Mesmo esquema. Então, repara que, além do sim e do não, eu preciso colocar o sujeito, no caso sou eu. Professor, mas por que o sujeito é eu se a pergunta tem you? Imagina uma pessoa fazendo essa pergunta para você. A pessoa pergunta com you, ela olha para você e ela pergunta, você estuda? E quando você responde, você fala, eu estudo, certo? Por isso que houve uma troca no sujeito. Então, além do sim ou não, você tem o sujeito e você tem o auxiliar. Qual auxiliar? O auxiliar da pergunta. A pergunta foi com do, é do. A pergunta foi com does, é does. Bom, como a gente viu, não é só colocar yes ou não, né? Por favor. Mas também é colocado a pessoa e o auxiliar. Olha aqui. Do you like cold days? Do you like cold days? Você gosta cold days? Dias frios, ok? Do you like cold days? Só tem duas respostas possíveis, yes ou não, né? Você pode falar um maybe, mas aí não me atrai essa resposta. Yes ou no.
não tem muito o que a gente responder além disso. Mas é yes, I do. No, I don't. Tudo bem isso? Bem simples, certo? Vamos lá? Continuar? Então, ó, e olha como que a gente vai fazer as respostas afirmativas, aquelas que eu falo com yes. Yes, o sujeito e o mesmo auxiliar que tiver na pergunta. Olá, a pergunta. Do you like to play soccer? Do you like to play soccer? Okay? How do I answer it? Yes. Opa. Yes, I do. Ok? Olha de baixo. Does she like to play soccer? Repara que agora eu não estou perguntando de você, eu estou perguntando dela. She, ok? Como eu estou falando dela, she, eu troquei o do por does. Nós vimos isso. Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, porque nos exercícios pode aparecer. E aí você não pode cometer esse tipo de erro. Does she like to play soccer? Yes, she does. Ok? Do we like this sport? Nós gostamos desse esporte? Yes, we do. Do they like to play it? Eles gostam de jogar isso? Yes, they do. Ok, então a gente tem aqui todas as respostas, correto, tranquilo. Único detalhe, e aí é só como dica, nem sempre vai aparecer a palavra she. Poderia ter o nome dela. Por que a gente está falando ela, mas poderia ter o nome de uma pessoa. Por exemplo, Ana, ok? Então daí apareceria Ana, mas não muda nada. E aí na resposta eu posso tanto falar assim, yes, she does, ou como eu posso falar assim, yes, Ana does, ok? Não faz diferença. O importante é que seja o mesmo sujeito. Então cuidado nessa quando às vezes não é o sujeito, mas é um nome, por exemplo. Isso pode dar um pouco de probleminha, tá? Vamos lá. Mesmo esquema, só que agora negativa, mas a gente já entendeu como funciona. Do you live in Rio de Janeiro? No, né? No, I don't. Eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. No, I don't. Does she live in Chile? Ela mora no Chile? Huh? No, she doesn't. Olha o does, ok? Do we live in Sorocaba City? No, we don't. Yes? Do they live there? Eles moram ali? No, they don't. Então, mesmo esquema da outra vez. Eu coloco não, eu coloco o sujeito e aí eu coloco também o auxiliar. Negativo, claro. Tudo bem isso? Facinho, né? Uma coisa interessante da short answer é que ela é a mesma, ela funciona da mesma forma mesmo em outros tempos verbais. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai aprender o passado, também é o mesmo esquema da short answer. A gente vai aprender o futuro, então também é o mesmo esquema da short answer. Então, por exemplo, ó, o do e o does, eles são auxiliares do presente, ok? É isso que a gente está estudando até agora. Mas eu tenho, por exemplo, o did, que é o auxiliar do passado. Eu tenho o will, que é do futuro. Então, se eu fizer uma pergunta para você no passado, você também já consegue responder. Você põe assim, did you like... O que você gostava? Did you like to watch TV? Você gostava de assistir TV? Yes, I did. No, I didn't. Ou eu faço uma pergunta para você no futuro. Will you graduate in law? Você vai se formar em direito? Will you graduate in law? E aí você pode responder o mesmo esquema. Yes, I will. No, I won't, que é a negativa. Então, preste atenção que esse assunto é um assunto que ele vai retornar. Então, por isso é importante vocês entenderem bem. Tá bom? Pessoas, essa semana é só essa atividade e mais uma atividadezinha também sobre short answer. Vou deixar lá nas tarefas, depois você também pode fazer. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado e até mais. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Só mandar mensagem.